Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um ingrediente super comum, né? O mel. Tá em quase toda a casa, acho. Com certeza. Natural, docinho. Muita gente vê como um santo remédio, sabe? Especialmente para criança com tosse. É quase automático, né? Dá aquela colherzinha. Pois é, essa fama de remédio caseiro é antiga. Mas, assim, essa imagem de coisa inofensiva, será que é bem assim? Nessa nossa conversa de hoje, a gente quer investigar a fundo essa relação do mel com a alimentação das crianças. O que a ciência diz mesmo sobre os benefícios e, o que é mais importante, quais são os riscos. A gente se baseou em pesquisas, recomendações de pediatras. Uhum. Ok, então, vamos lá. Qual é a real sobre o mel para os pequenos? Olha, justamente essa dualidade que chama a atenção, né? Por um lado, tem séculos de uso popular, e sim, a ciência moderna até confirma algumas coisas boas, principalmente para certas situações. Certo. Mas por outro lado, existe um alerta muito sério, uma contraindicação assim absoluta que não dá para negociar, sabe? Para bebês. E isso precisa ser levado muito a sério mesmo. Então, nossa missão aqui é tentar separar as coisas, né? O que é fato, o que é mito, entender a evidência para tosse, ver se tem outros benefícios e, olha, o principal, explicar direitinho por que ele é perigoso para crianças com menos de 1 ano. Acho que a gente podia começar pela dúvida mais comum, né? Aquela tosse chata, Isso. o mel ajuda mesmo? Parece que as pesquisas focam bastante nisso. Sim, sim. Essa é a área que tem mais base científica sólida, sabe? A maioria das evidências boas que a gente tem hoje apoia sim o uso do mel para ajudar a aliviar a tosse aguda. Aquela de gripe, resfriado, sabe? Aham. Mas e esse mais é gigante só em crianças com mais de 1 ano de idade. Essa idade é o ponto-chave aqui. Ah, aqui a coisa fica interessante. Porque não é só impressão, tem estudo comparando, né? O que essas pesquisas mostraram? Comparando mel com outras coisas. Exato, tem estudos importantes sim. Um que é referência é uma revisão sistemática da Cochrane, de 2018. Eles são super rigorosos, né? Juntaram dados de vários estudos que compararam o mel com um placebo. Tipo, sem efeito nenhum. Isso. E também com alguns remédios usados para tosse em crianças maiores de 1 ano. E que remédios eram esses? Só pra gente ter uma ideia da comparação. Claro. Compararam com o salbutamol, que é mais para broncoespasmo, né? Sei. Com dextrometorfano, que está em um monte de xarope para tosse, Ah, esse é clássico. e com difenidramina, que é um antialérgico mais antigo, que dá sono e às vezes entra em fórmula para tosse noturna. Entendi. Então, comparando com tudo isso, qual foi a conclusão da Cochrane sobre o mel? Olha, foi bem positiva para o mel. Eles concluíram que o mel provavelmente é melhor que placebo e também melhor que salbutamol para diminuir a tosse. E olha que importante, para melhorar o sono da criança. Nossa, isso é tudo o que os pais querem ouvir, com certeza. E por consequência, o sono dos pais também, né? E mais, pareceu melhor que a difenidramina e parecido com o dextrometorfano no alívio da tosse em geral. Parecido com o remédio padrão, como o dextrometorfano, vindo de um produto natural. Isso chama atenção. E sendo uma revisão de vários estudos, dá mais força, né? Exato, dá mais peso. E tem um outro estudo bem famoso publicado na Pediatrics. Esse focou em crianças de 1 a 5 anos. Comparou direto um grupo com mel, outro com dextrometorfano e um terceiro sem tratamento específico para tosse. E aí, como o mel se saiu nessa comparação direta? Se saiu bem, o mel foi mais eficaz que o dextrometorfano e que não tratar para diminuir a frequência e a força da tosse à noite. E de novo, o ponto do sono. Quem tomou mel dormiu melhor, a criança e os pais. Com certeza. Essa tosse noturna acaba com todo mundo. Quebra o descanso, a recuperação e a paciência dos pais. Mas tá, vamos entender o porquê. O que tem no mel que faz isso? Parece ser uma combinação de coisas, sabe? Primeiro, as propriedades que a gente chama de demulcentes. É a viscosidade dele, aquela coisa meio pegajosa. Ah, tipo formar uma camadinha protetora na garganta irritada. Quase como um curativo suave. Essa é a ideia. Exatamente. Essa camada física já acalma a irritação que dispara a tosse, né? Mas não é só isso. O mel também tem propriedades antioxidantes e antimicrobianas. Tem compostos fenólicos, flavonoides. Hum. E alguns tipos de mel, quando diluídos,
Até produzem um pouquinho de peróxido de hidrogênio, tipo água oxigenada, que ajuda contra micróbios. Então, além do alívio físico, ele pode ajudar a combater a causa, se for uma infecção leve, e diminuir a inflamação ali na garganta. Isso, os antioxidantes ajudam contra a inflamação, e a parte antimicrobiana pode limitar o bactérias e vírus. O interessante é essa ação em várias frentes, né? O efeito físico de acalmar, junto com essa parte mais biológica. Ajuda a diminuir a tosse e dá mais conforto. Entendi. Então, para crianças maiores de 1 ano, o mel parece uma opção válida para tosse aguda, sempre com moderação, claro, por causa do açúcar. Mas e além da tosse? Se fala de outros benefícios, tem algo comprovado? Ainda pensando nos maiores de 1 ano. Olha, existem outros benefícios que podem estar associados sim, mas é bom deixar claro, a evidência para essas outras coisas não costuma ser tão forte quanto para a tosse, tá? Ok. Mas, por exemplo, falam em suporte para o sistema imune. Como assim? Pelo quê? Principalmente pelos antioxidantes que a gente falou, os flavonoides, ácidos fenólicos, eles ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo, né? E tem umas vitaminas e minerais também em pequena quantidade. Não é que vai blindar a criança, claro, mas pode ser um extra numa dieta equilibrada. Interessante. E na digestão? Já ouvi dizer que seria melhor que açúcar branco. Faz sentido? Tem um ponto interessante aí. Diferente do açúcar comum, que é só sacarose e energia vazia, o mel tem outros componentes, tipo os oligosacáridos. O que é isso? São tipos de carboidratos que a gente não digere totalmente. Eles servem de comida para as bactérias boas do nosso intestino, a tal da microbiota. Ah, então tipo pré-bióticos, que alimentam as bactérias boas. Exatamente, como pré-bióticos. E alimentar essas bactérias boas ajuda a manter o intestino equilibrado. E hoje a gente sabe que intestino saudável tem tudo a ver com imunidade, humor, saúde geral. Nossa, que legal essa conexão. Claro, ainda é muito açúcar, tem que usar pouco, mas essa composição mais rica o diferencia do açúcar refinado. E claro, é energia rápida, natural. Certo. Bom saber desses pontos. Mas vale repetir. São benefícios potenciais, talvez não tão comprovados quanto o da tosse, e só para crianças maiores de 1 ano. Nada disso vale para bebês. Nada mesmo. E isso leva a gente direto para o ponto mais sério, né? O grande alerta, o lado perigoso do mel que todo médico, toda fonte científica bate na tecla. Precisamos falar do risco real para os bebês. Exato. Agora a gente entra no não pode de jeito nenhum. O nome do risco é botulismo infantil. E é por causa dele, e só por causa dele, mas é um motivo enorme que o mel é proibido para qualquer criança com menos de 12 meses. Sem exceção. Botulismo infantil. Nossa, só o nome já assusta. É grave, né? O que acontece? É uma intoxicação neurológica, rara, felizmente, mas muito grave, pode até ser fatal se não tratar rápido. É causada pela ingestão de esporos, que são tipo umas formas adormecidas e super resistentes da bactéria Clostridium botulinum. Como umas sementinhas da bactéria. Isso, esperando a hora certa para brotar. E esses esporos podem estar no mel. Mas eles não estão em outros lugares, tipo na terra, na poeira, porque o mel é o vilão principal para os bebês. Estão sim no ambiente todo, mas por algum motivo o mel é a fonte de alimento mais ligada aos casos de botulismo infantil no mundo todo. Talvez algo na composição do mel deixe o esporo sobreviver ali, mas ele só causa problema depois que o bebê engole. E por que só bebês menores de 1 ano? A gente come mel e não tem isso. O que tem de diferente neles? A diferença crucial é a microbiota intestinal, as bactérias do intestino. Em crianças maiores e adultos, nosso intestino já tem um monte de bactérias amigas morando lá. Elas competem e não deixam o esporo do Clostridium botulinum acordar, se multiplicar e produzir a toxina botulínica. Ah, O intestino do bebê ainda não tem essa segurança instalada. exatamente. Nos primeiros 12 meses, a microbiota do bebê está se formando. É mais simples, menos forte. Aí, se o esporo entra com o mel, ele encontra um ambiente sem competição. Consegue germinar, a bactéria cresce e produz a toxina botulínica, que é super potente. Nossa, essa toxina entra no corpo do bebê e ataca o sistema nervoso. Isso mostra como o intestino é delicado no começo da vida, né? Muito.
E como a gente percebe? Quais os sinais do botulismo infantil? Pode começar sutil. Muitas vezes, o primeiro sinal é prisão de ventre que não passa. Depois, o bebê pode ficar letárgico, mais molinho, sonolento. Pode perder o apetite, ter dificuldade para sugar o peito ou a mamadeira, o choro fica fraco, a expressão do rosto diminui. E isso piora? Sim, esse é o grande perigo. A toxina causa uma fraqueza muscular que vai descendo pelo corpo. O bebê pode perder o controle do pescoço, a cabeça fica caída. Engolir fica difícil. E a fraqueza pode chegar nos músculos da respiração. Ai, meu Deus. Pode dar insuficiência respiratória, é uma emergência gravíssima. Precisa de UTI, ventilação mecânica. Nossa, é assustador mesmo. Fica muito claro por que não pode dar mel para bebê. Não tem margem para erro. Nenhuma. Zero. Por isso que a OMS, a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, todos falam a mesma coisa bem alto: mel é proibido para menores de 12 anos. Ponto. E às vezes a gente pensa, mas se for cozido num bolo, ou mel pasteurizado é seguro, ou só uma pontinha de colher. Não adianta nada disso, né? Ótima pergunta, porque essas dúvidas são comuns e perigosas. A resposta é não. Os esporos são muito resistentes ao calor, cozinhar em casa não garante que eles morram, pasteurização também não. Nossa. E a quantidade não importa. Um pouquinho de mel pode ter esporo suficiente para causar a doença no bebê. A proibição vale para qualquer mel orgânico, silvestre, de qualquer flor e de qualquer jeito, puro, misturado em comida, em chá. Se tem mel, não é para menor de 1 ano. Recado dado e muito claro. 0 mel antes de 1 ano de idade. Sem exceção. O risco é o esporo. Isso mesmo. Então, para a gente organizar tudo isso de forma bem prática para quem está ouvindo, você resume as regras principais, separando por idade. Claro, vamos lá, bem direto. Bebês com menos de 1 ano, antes de completar 12 meses. A regra é não dar mel. De jeito nenhum. Proibido. O motivo é o risco sério de botulismo infantil por causa do intestino imaturo, que deixa o esporo da bactéria crescer e produzir a toxina. Crianças com mais de 1 ano, a partir de 12 meses completos. O mel pode ser usado. O intestino já está mais maduro para lidar com os esporos. Mas tem que usar com moderação, porque é muito açúcar. A principal ajuda que a ciência apoia é para aliviar a tosse de gripe e resfriado. Outros benefícios são possíveis, mas a prova é menor. Perfeito, acho que ficou super claro. É incrível como o mesmo alimento pode ser tão diferente dependendo da idade, né? Ajuda na tosse dos maiorzinhos, mas um perigo real para os bebês por causa dessa interação com o intestino deles. Exatamente. E essa história toda do mel e do botulismo é um lembrete forte, né? Da importância de seguir as orientações médicas, pediátricas, que são baseadas na ciência, para proteger as crianças. E mostra também como é complexa e fundamental a formação da nossa microbiota intestinal, esses micróbios que vivem com a gente e são cruciais para a saúde desde o comecinho. E essa reflexão sobre a comida, nosso corpo por dentro e a fase de desenvolvimento, deixa a gente pensando, né? Se o intestino do bebê é tão vulnerável a esses esporos do mel, o que mais a gente pode aprender sobre essa relação delicada entre o que a gente come, os micróbios dentro da gente e o nosso desenvolvimento, especialmente nos primeiros meses e anos? Será que tem outras conexões assim sutis que a gente ainda nem entende direito entre a nossa dieta inicial e a nossa saúde lá na frente? Fica aí a reflexão sobre essa complexidade incrível da vida se formando.